E como que se dão esses monumentos? Esses monumentos são chamados antas. Boa. As antas são uma espécie de túmulos. Uhum. Certo? São uma espécie de túmulos. São túmulos onde um membro notável ali daquele grupo era ali enterrado. E isso vai se evoluindo a determinados momentos que essa espécie de tumba, fica fixada e ali passa a ser enterrado não só aquele indivíduo, mas a família dele. Certo? Passa a ficar ali membros tão notáveis quanto ele. Uhum. Então cria-se uma espécie de santuário e quase que uma instituição religiosa. E daí a gente faz um link com a ideia do grau de organização que vai dar base para aquilo que é hoje. Então quer dizer, eu vou dar um exemplo aqui de Portugal. Nós temos aqui a Basílica da Estrela em Portugal, certo? Em Lisboa, que é linda pra caramba. E que ali só acontece o funeral da nata portuguesa. Da nata, exato. Então falece um ministro do não sei o que, o cara é feito lá a cerimônia. Falece um ex-presidente da República de 30 anos atrás, vai lá ser feito a cerimônia dele e tal. E a gente tem uma reprodução de uma coisa que aconteceu na pré-história, que é uma construção que foi dedicada para um membro notável do grupo, só que aquele monumento, como é pedra, e pedra é uma das poucas coisas que é quase que infinita, né? Não perece. Ela ficava ali e ela era utilizada como uma espécie de, não diria templo, mas uma espécie de espaço, local, de glorificação para outros indivíduos também. Que foram notáveis no grupo. E essas antas são compostas por menires, que são cada pedra individual é chamado menir. E a pedra em conjunto, ali, a depender de caráter funerário, forma uma anta, certo? E a mais famosa de todas é Stonehenge. Eu acho que você pode pôr aí a imagem. Stonehenge é a famosa. Stonehenge é megalítico aquilo, primo? É uma construção megalítica. Megalítica, Exatamente. Stonehenge. É aí o primeiro. Esse é clássico, pô. Olha que extraordinário. Olha uma espécie de rascunho do que seria no original. Esse? Olha aí. Uma espécie de rascunho do que seria no original. Eu acho erradíssimo. Também acho. Eu acho erradíssimo. Dá pra aumentar? Puxa o zoom só na tela, mano. Eu não sei como é que é. lá no 3 pontinhos, mano. 3 pontinhos. 3 pontinhos é... E zoom. Deixa eu primo. Command mais. Clica Command mais. Clica Command aí. Clica Command mais. Clica Command mais. Command menos, Command mais. Obrigado. Se eu fosse o Alírio, mano. Pô, põe lá mas pode fazer command menos também, para diminuir o ecrã, não precisa estar a mexer. Pois é. Command menos. Não, eu só queria ampliar aquele que era o... Põe o original, põe o original. Esse é esse. Não. Não era esse? Não, o original, no caso, o atual, no caso. Isso é uma imagem atual? Atual tem pouca pedra, amigo. Não, mas tá estranho isso. Põe esse aqui que tá por cima. Esse, exatamente. Dá pra aumentar um pouquinho. A gente tem que trabalhar isso aí. Próximo, não. Já dá. Próximo episódio já estamos aí, mano, tá com tudo, Olha lá. E esse Stonehenge, eu acho que todo mundo conhece, ou já viu algum filme, algum desenho, ou o que for. Sim. Stonehenge é essa construção megalítica que pode ter sido de caráter funerário, certo? Ou de caráter ritualístico, ou seja, ali praticar rituais religiosos, certo? E isso, evidentemente, é vestígio do que foi, né, no seu auge. Isso é um vestígio do que é, mas atualmente dá assim. Agora vê lá o... Olha, desculpa só acrescentar aqui naquilo que estavas a dizer. Sim. Para além de ter um caráter, para além de ritualístico, eu acrescentava dizendo que tem um caráter científico também, porque descobriu-se que Stonehenge, principalmente essa estrutura, servia para regular as estações do ano. Eles conseguiam controlar tudo. Porque como se fosse um relógio, né? Isso está alinhado com os astros, amigo. Mas é que tá, isso é uma hipótese. É uma hipótese, até porque o eixo da Terra também, o eixo da Terra sofre leves oscilações ao passar dos anos. Portanto, as medições que eles tinham hoje, exatamente. É possível que a percepção astral atual não seja a mesma de milhares de anos atrás. Mas é uma possibilidade muito interessante. De que esses monumentos têm enfim, tem alinhamentos perfeitos com os astros. Exatamente. Vê lá só agora aquele que é
O que está supostamente completo. Isso é muito pobre, olha aqui. Esse. Eu acho isso muito pobre. Isso é uma espécie de rascunho do que seria no auge, lá, a Idade do Bronze. É. Idade do Bronze, é. Olha lá. Eu acho muito pobre essa... Tipo um círculo, né? Só. Eu acho muito pobre porque... Não, mas isso é fúnebre isto, amigo. Sim, é Antes bonito, de mas ver acho as capas, pobre. né? Acho que É tinha mais pobre, coisas. é. Percebe? Ah, percebo. Percebe? Eu acredito que isto é um vestígio de parte de uma construção mais, sei lá, Muito bem maior, elaborada, percebe? E dada a Eu acho nossa pobre. concepção, né? Que ali só recompôs o que tá no Tá chão. caindo no chão, é. O que quebrou e tal. Mas, Adiante. véi, e nem tem nada a ver com a dimensão daquelas pedregulhas de Stonehenge. É. E o fato muito interessante sobre Stonehenge. É porque a compreensão moderna, o olhar, o nosso olhar para aquilo que está lá atrás é sempre limitador, percebe? Então, é sempre a reconstrução que nós fazemos do passado é sempre uma reconstrução limitada. É. Porque a gente nunca imagina, por exemplo, que no passado se pudesse fazer tal coisa, ou se pudesse pensar de tal maneira, ou se pudesse ser avançado em tal sentido. Então, sempre que a gente olha para a história muito, muito recuada, a gente olha sempre com um olhar limitado por esse Do sentido. que Por esse E sentido. por caso, por exemplo, específico de Stonehenge, as pessoas duvidam daquilo porque o tipo de pedra utilizado para fazer aquela infraestrutura não existe nas proximidades. Exatamente. Ah, é? Ainda É, tem. aquelas são Exatamente. pedras que não apanham Transportadas. nas proximidades. E aí, como é que foram para Cara, lá? foram Até carregadas, né? E montaram isto aqui, pá, como? Não, é a explicação ali, troncos e tal, você põe a pedra e vai rolando. Não, Certo? mas é que tá. Isso só mostra a importância que eles tinham com isso. Que É, tinha que né? ser uma pedra Mas específica. eu dei o exemplo do Stonehenge, porque o Stonehenge é um dos mais famosos. É, sim. Percebe? Mas há dei o vários, exatamente, mas aqui em Portugal nós temos inúmeros. E conforme eu falei. Põe lá outra vez, desculpa. Ó, porque, por exemplo, isso aqui se fosse esse caráter funerário, é uma espécie. Não é, mas dando um Mas exemplo se prático, fosse, né? se fosse uma espécie de Funerário. funerário, seria uma espécie de anta. E cada pedra individual dessa seria uma espécie de menhir. Ou seja, Que são uma as pedras, individualidade, exatamente, são as pedras utilizadas para a construção da anta, certo? Em alguns casos são também chamados cromeleques, que são os ajuntamentos de menires. E acho Depende que é da- por depende- hierarquia também, porque tem as pedras Depende menores. da classificação. Agora, pro caso português, vê se você consegue achar aí, mano. Cromelex? Cromelex de almendre, acho que é. É, Cromelex, eu acho que é isso, não é? Cromelex almendre. Já apareceu dos almendres. esse. Geralmente é. É o Stonehenge português. Aquele nosso Olha ao pé de São Isso é em Domingos. Évora, eu tive lá. Isso é em Évora. É esse, talvez. Esse. Qual que você pega? Esse? Eu acho que sim, esse tá bonito. Esse e depois esse, mano. Acho que esses dois. Esse e depois esse aqui. E esse aqui também tá bonito, que é um visual mais de cima. Por isso que o homem tá cheio de ficheiros no computador, o homem só faz downloads, meu. Pois é, mano. Olha lá. Percebe? E isso é do Neolítico. Uhum, E é uma espécie de Stonehenge português, percebe? Cada pedra dessa individual é um menhir. E daqui, conforme a gente conversou ainda há pouco, isso coincide com o surgimento da agricultura, o surgimento da domesticação Do e sedentarismo. o encontro dessas construções se preparam. Tanto é que muitos historiadores acreditam que esse tipo de construção tem que ver com uma espécie de preparação religiosa, talvez, para períodos de agricultura, percebe? Como se fossem preparativos religiosos para uma boa colheita. Saquei. Um ritual. Ou de- um lugar de Yeah. agradecimento, percebe? Ou coisas nesse sentido, percebe? Mais É uma ritualístico. das possibilidades. Eu ia perguntar, porque se calhar eles fizeram escavações aqui perto pra ver se tinha algo, não é? Então, tipo, vamos supor. Não. Não? No caso desse Cormelec de Almendes, ele foi encontrado exatamente dessa maneira. Eu não lembro agora o nome, mas agora recentemente, um viajante qualquer estava aí desbravando as terras e tal. E simplesmente já encontrou como está aí. Não houve escavação, percebe? Nesse caso, não houve escavação. Foram encontradas mesmo assim. Mas agora pense numa coisa. Mas elas estão numa disposição circular e compreendem uma certa ordem, percebe? Nesse sentido também tem Olha, a ver com sério, aquilo de olha. Stonehenge. Yeah. Tá vendo como elas formam? A qualidade, mas formam aqui uma, percebe? Yeah. E isso é em Évora, isso é aqui em Portugal, isso é da pré-história portuguesa.
E tem um que também é muito famoso, que é a última, pra gente fechar aqui a rodada de coisa. pesquisa, que é o Menhir. Como é que chama? Outeiro. Menhir Douteiro. Tá aí já. Aí. Yeah. É isso mesmo que vocês estão pensando. Pega aí uma dessas. Isso é Reguengo do Monsaraz, que é também. Isso é também Évora. Isso é também Évora. E esse é o segundo maior. É o segundo maior de Portugal e um dos maiores da Península Ibérica. Isso é um menu. Gente, bom, não sei se vocês estão vendo legal aqui na tela. Isso é um menhir, uma construção pré-histórica, da construção pré-histórica de Portugal. E isso é uma construção que, enfim, tem um trabalho manual comprovado por arqueólogos e gente da academia, claro, não é sugestão que eu vi no Wikipedia, não, isso é um trabalho acadêmico feito. Não é sugestão do Wikipedia. Eu não vi no coisa. Não vou dizer o nome para não ficar feio. Mas é mesmo um menhir. E há a hipótese de que tem que ver com a questão da agricultura. E o formato é exatamente o que vocês estão pensando. É de caráter fálico, certo? Ou seja, a imitação de um falo, né? A imitação de um falo, que é um pênis ereto. E tem que ver com a representação da fecundidade Com a da terra. Da terra. Percebe? Então, o falo é a representação da fecundidade da terra para a colheita, para o plantio, para a abundância, com a chuva, com o clima, com etc. Então, esse casamento da terra com o clima, enfim, para propor uma fecundidade para o cultivo e etc. E é muito interessante esse vestígio histórico. Boa. É que dá sustento àquilo que estamos a falar, que a população depois acaba por se estabelecer em certas zonas por causa da agricultura, não é? A caça, a pecuária e várias outras atividades, não é? E depois disso foram começando a trabalhar mais detalhadamente outros materiais. E aí, isso aí a gente está falando de até antes de... Entre esses monumentos que a gente mostrou ainda há pouco, está aí entre 4 e 2 mil anos antes de Cristo, né? Certo? E daí para diante, o que você tem? Você tem uma organização sedentária, certo? De grupos ao longo da costa portuguesa, não só da costa, mas enfim, todo o território que hoje é o território português.